Fala, Conexão, nós estamos aqui mais uma vez com essa bancada super abençoada. E o Conexão Reino nasceu para isso, né? Para conectar você com histórias de superação, de fé. E hoje nós temos um convidado mega especial, mas antes de eu apresentar aqui, eu quero já saudar os meus amigos de bancada, João Marcos e Renato Ferreira. É isso aí, gente. Um grande abraço, Deus abençoe. Hoje nós temos um papo aí, um bate-papo sensacional. Vai render, hein, João? Vai render hoje. Hoje vai. Deus abençoe. Estamos juntos aí. Fala, Renatão. Maravilha, maravilha, coisa boa. Essa Conexão Reino aqui, cada dia, cada convidado que eu fico assim... Surpreso, né? Agora é engraçado, quando você não conhece a pessoa pessoalmente, você imagina a pessoa, chega aqui o cara quase 2 metros de altura, você tá doido? Jogador de basquete, vou perguntar depois se foi jogador de basquete, vôlei. Rapaz, mas as causas que ele defende, o cara tem que ser alto e forte, tá? Porque senão não aguenta pancada, não. Irmãos, já quero apresentar, sem mais delongas, nosso vereador Irlan Melo, que é pai, cristão, professor, pré-candidato a deputado federal. Seja muito bem-vindo, nosso amigo Irlan Melo, pastor também, né? É isso aí, muito obrigado, sim, eu estou muito lisonjeado de participar aqui do Conexão Reino, e eu tenho certeza que nós vamos bater um papo muito produtivo. Bacana demais. E quem sabe até desafiador para as pessoas que vão nos assistir aqui. Coisa boa, Bacana demais. Irlan, é minha honra estar com você aqui, meu irmão. O Conexão Reino sempre traz pessoas aqui. Como semana passada nós entrevistamos aqui o vereador Cláudio do Mundo Novo, né? Um homem de Deus, que está servindo lá com... Como é que é o nome daquele deputado lá? Eros Biodini. Eu tive o prazer de conhecer o Eros Biodini no aeroporto, achei ele um cara fantástico. Ele é alto, né? Muito alto, parece um gnomo, que ele é baixinho assim. Mas, cara, eu sentei do lado dele e eu fiquei batendo papo com ele ali, e às vezes, por a gente ser pastor, a gente não conhece muito o outro lado, né, da fé. Verdade. Cara, ele é um cara super de Deus, um cara que me tratou muito bem, e me falou do projeto lá, e o Cláudio veio e reforçou isso aqui semana passada, e foi uma benção. Então hoje tá com o Irlan aqui, é uma satisfação, e eu já quero fazer a pergunta-chave do podcast aqui. Quem é Irlan Melo por trás das câmeras, por trás desse microfone, como pai, como cristão, qual que é a sua história, de onde você veio? No Mineirês, você é filho de quem? Pois é, eu ia começar justamente isso, né? Falando que eu sou filho do seu Francisco e da dona Tereza, nascido e criado no último bairro ali do Barreiro, que é o bairro Novo das Indústrias, mas com minha vida muito ali no Betânia, né? Que é um local ali perto. Estudei os primeiros 4 anos da minha vida no Bom Sucesso. Bom Sucesso. Conhece ali? Andava eu sou do Milionários, né? Escola Estadual Maria Belmira Trindade. Ah, legal. Estudei lá 4 anos, depois estudei no Ordem e Progresso, né? Meu pai é da Polícia Civil, então tive a oportunidade de estudar no Ordem e Progresso, no Salesiano. Com 17 anos eu fiz a faculdade de Direito lá em Sete Lagoas, eu ia para lá todos os dias e voltava. Muita gente sai de Belo Horizonte para ir para Sete Lagoas estudar Direito, tanto né? para Sete Lagoas quanto para Itaúna, não sei como é que é hoje, né? Mas na minha época muitas pessoas pegavam o ônibus e iam para lá. Era muita gente nessa época. Itaúna é muita engenharia. Eu tenho uns amigos meus que fazem engenharia. Trabalhei na liquidação da Minas Caixa, depois eu fiz teologia no Isabela Hendricks e fui consagrado ao Ministério Pastoral, e um dia recebi um convite para entrar na política, e eu achei até que era uma brincadeira, porque político para mim era tudo leproso, eu queria a distância de político. Não gostava de político? Jamais, eu queria distância. Por quê? Por conta dos péssimos exemplos que a gente sempre viu, né? E na vez que eu me envolvi e liguei para o político para dar parabéns depois da eleição, o número dele já tinha mudado. Você acredita nisso? E quanto tempo depois que ele mudou o número? Não, 1 hora depois. Isso é igual o cara que ganha na Mega Sena, tem que jogar o chip fora, né? Exatamente. Ele se acha super poderoso e tal, mas... Aí eu fiquei com raiva disso, eu falei, não, nunca mais eu mexo com isso. Então, quando eu recebi o convite, eu achei que era até uma pegadinha, mas eu disse para a pessoa que eu não tomaria uma decisão sem orar. Orei, Deus confirmou, e de fato eu fui candidato e fui eleito pela primeira vez em 2016, um dos vereadores de Belo Horizonte, o que me orgulha muito. Bacana demais. Assumiu em 2017, né? 2017 a 2020 foi o primeiro mandato, 2020, aí 21 até 24, e agora estou no 3º mandato. Bacana demais. Eu quero saber um pouco, casado, né? Pai de quantos filhos? 4 filhos? 1, 2, 3. 4. Quase que você encheu a mão, rapaz. Tá faltando eu pesquisei, eu falei assim, não é possível. Quem sabe, ele já Giza, me passou. mais um, né? Mas quem Casado sabe, com a Giza. Mas 4 filhos o quê? Qual que é aí, ó? Bom, a caçula, são 3 meninas e um menino. É as mulheres que mandam mesmo, né? Nossa senhora, abençoado. Então as mulheres que governam lá em casa, não tem jeito. Então, quantos anos de casado, irmão?
Amanhã tô completando 20 anos, vocês acreditam? Amanhã, dia 23 de junho. 24 de junho. 24 mesmo dia que eu casei. Ué? Eu casei no dia 24 de junho de 2014. Que isso? Eu só tenho menos tempo de casado que você, né? Quantos anos com a Giza? Então, de relacionamento, 22 para 23. E de casado, 20. Então olha pra aquela câmera e manda um abraço. Manda um abraço não, né? Faz uma declaração de amor pra Giza agora. A oportunidade que você tem agora. Eu nunca vi ele tímido. Primeira vez, agora vai ter que falar, pastor. Vai lá. E pior que eu não fico, não, sabe por quê? Porque, Giza, você sabe o tanto que eu te amo. Hoje eu te amo muito mais do que quando eu te conheci. Você é o amor da minha vida, minha princesa. Cada dia que passa eu te admiro mais. Então, obrigado por esses anos ao seu lado. Foram anos de muita alegria e muito amor. E os anos que vêm pela frente ainda nós vamos aproveitar bastante. Eita glória, meu irmão. Aí, agora sim, tem que... Agora o homem mandou bem. Ô, rapaz, não quer ver isso. Vai ter, hein? Vai sair o quinto filho. Vai ter que ser um milagre, sabe por quê? Deixa eu contar um segredo pra vocês. Conta aí. Nós só tínhamos 3. E eu iria fazer vasectomia. Aí eu tava enrolando. Aí no final do ano você coloca lá as metas pro ano seguinte. Aí eu coloquei as metas lá sem ela ver. Mais um filho. Você fez isso, cara? Aí passado um tempo o telefone toca e ela me disse assim, eu vou te matar. Por quê? Não, porque eu tô grávida. Glória. Mas você fez isso brincando ou sério? Eu falei, sério? Você cismou com isso? Eu queria mais um, né? Cara, que bênção. Só tinha 3, eu queria mais um. Aí veio a Antonella, que é a caçulinha, né? Tá com 10 anos 10 agora. Aninho. E uma benção, assim. Eu gosto de casa cheia, né? Tá certo. Você escreveu um livro sobre casamento ou família, né? Eu até esqueci de trazer o livro aqui. O livro se chama Essa é pra Casar, baseado na história de Ruth e Noemi. Você pensa bem, uma mulher que era uma amaldiçoada, que casou com o filho de uma prostituta. Isso. E por causa da fidelidade dela para com a sua sogra, ela alcançou estar na genealogia do rei de Israel e de Jesus. Você lembra que você pregou essa mensagem? Né? O João, ele fala a genealogia de Cristo assim de uma forma impressionante. Então, primeira vez que ele esteve lá na igreja, que eu dei a oportunidade para pregar e pregou sobre essa história. Eu achei muito fantástica, muito linda, maravilha. Né? Aí, essa é pra casar o nome do livro? Essa é pra casar. Já tá às vendas aí, né? Segunda edição já? Já tá na segunda edição. Pô, rapaz, podia ter entrado pra gente, presente. Eu até olhei. Hein? É lógico, eu vou aproveitar, né? Vamos mandar. Vai estar lá na igreja. Próxima, se você quiser sortear, pode sortear para as pessoas. Irlan, eu vou fazer. E toda a renda do livro, rapidamente, ela vai para 2 instituições. Uma instituição que se chama ABET, Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa, e a outra instituição se chama Adotar, que ajuda crianças que estão em abrigo para conseguirem um lar efetivo ou dar uma melhor condição de vida para elas. Então, toda a renda vai para essas 2. Aí eu quero mandar um beijo tanto para a Márcia quanto para a Mônica, que são as presidentes dessas instituições. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Amém. Muito legal. Você ia falar, eu te cortei. Não, é só a curiosidade, porque eu vou fazer 20 anos de casado amanhã, né? Vou fazer 21 mês que vem. Só que aí eu demorei a ter menina. Eu tenho 2 meninos, o Francisco, que é xará do seu pai, que é xará do seu pai, e a Clara lá. Aí, parou nos 2? Então, minha esposa demorou 8 anos. Não por causa do problema, não, porque demorou, porque ela... Rico tem pouco filho. Eu sou pobre, tem muito filho, não tem jeito. Mas eu queria ter 4, você acredita? Sério? É o seu alvo? Vasectomia, minha mulher falou isso ontem. Ô, bem, e essa vasectomia, ela vai sair, um dia ela sai. Rapaz, eu tô enrolando. Final do ano, listinho. Vou lá. Poliana, o Renato tá querendo mais um aí. Bacana demais. O que é família pra você? Família pra mim é assim, é o alicerce, né? É a base junto com Deus, né? Deus em primeiro lugar, a família junto. E eu tenho muita alegria, assim, de estar junto com a minha família. Eu faço o possível para ser o mais presente possível. Aí você fala assim, mas você é advogado, você é professor, você é vereador, é pastor, mas como que você consegue? Eu ia te fazer essa pergunta agora, né? Vou te dar a receita. Eu sou bom de agenda. Sério, cara? Sim. Eu até atrasei um pouquinho para chegar aqui, mas isso é raro acontecer comigo. Sério? É raro. Sabe por quê? Porque eu já ganhei processos na justiça por 2 minutos de atraso. Que a pessoa chegou 2 minutos atrasado. E eu sou muito pontual com as minhas coisas. Então, eu consigo colocar na agenda os tempos que eu tenho para poder levar a menina na escola, buscar o menino. Tudo tá na agenda. Tudo organizado, para eu poder fazer isso. Porque, assim, existem hoje muitos órfãos de pais vivos. Exatamente, tem muito, mas muito. Boa expressão, hein? Muito. Órfãos de pais vivos. Falando em família, excelente expressão, pastor. Por quê? Porque a pessoa tá ali junto, mas elas não convivem, né? Não tem diálogo.
né? Hoje mesmo eu almocei junto com a minha família, consegui almoçar, a caçula estava lá, a gente conversou bastante, bacana, tudo, e ela é muito extrovertida. Essa fase de 10 anos é legal, Geralmente né? assim, né? A caçula é... Nossa senhora. Então, assim, é ser bom de agenda, é ter tempo de qualidade. Outra coisa, eu não abro mão. Acabou as eleições, vamos viajar a família toda. Às vezes, quando eu falo família toda, eu tô falando também meus pais, meus sogros, todo mundo. Todo mundo no avião, Coloca no todo carro, mundo vambora. E vambora. E aí, vambora, vamos fazer alguma coisa junto, 10 dias off. E assim, porque o tempo passa, gente. Daqui a pouco os meninos tão grandes, vão embora de casa, e aí? Né? Então, assim, a gente precisa realmente ter esse tempo de qualidade. Então, família, para mim, é um esteio, né? É um local onde a gente precisa ter paz. E aí é outra situação também, verdade. né? Lares de paz, a gente precisa de lares onde a gente vai ter paz. Quantas pessoas não voltam para casa? Por quê? Elas enrolam para chegar em casa, por quê? Porque chega em casa não tem paz, não verdade. tem alegria. Verdade. Nunca chega em casa, né? Isso é muito importante Eu estar fico falando, louco porque pra voltar. o reduto do homem é a casa, né? Então ele quer estar em casa, cara. Às vezes você tá estressado, você chega ali... Eu tenho um casal de gêmeos, estão com 3 anos, o Davi já tá com 10 lá da idade da sua caçulinha, né? Sim. Então a Lívia e o Daniel com 3 anos. Eu chego em casa, que os meninos vêm os dois, assim, que eles estão na mesma idade, né? O Davi já tá naquela idade, assim, de querer conversar igual homem, tá achando que é homem, né? Com 10 anos de idade. Mas os gêmeos, eles estão naquela idade de ficar agarrando. E quando você não chega em casa? Fica ligando. Cadê papai? Manda ligar. Onde que tá? Manda ligar. Nossa. Eles me acostumaram já, tipo assim, a minha presença ali. Então é muito bom, você se renova. Quando a esposa tá de boa, quer falar assim, vou fazer uma jantinha pra você. Nossa, tem coisa melhor não, né? Então, eu aprendo muito. Eu gosto de falar de família porque eu aprendo muito. Quando o cara fala assim, eu tenho 20 anos de casado, eu gosto de aprender porque a gente tem que chegar lá, irmão. Isso. Tem que estar junto até Jesus voltar. Eu quero chegar a 65 anos. Eita glória, hein? 65 anos de casado. Casado? Não, de casado. Que isso, cara? Eu lembro da festa de boda de ouro. Pra mim foi a primeira grande festa que eu fui na minha vida na fazenda. Eu nunca vi tanta gente, um festão de 50 anos de boda de ouro. Lá em Araçaí, perto das Lagoas, né? Perto das Lagoas. Então, eu falo, eu quero chegar aos 65 anos de casado. Casado, bacana demais. Só falta 46. Foi lá, então, meu querido, você 44, em vou fazer uma conta errada. 2016, eleito vereador da capital. Isso. Me fala uma coisa aí, meu amigo. E qual foi o seu primeiro desafio? Nossa. Foi aquilo que você esperava ao entrar ali naquela Câmara? Você que disse para nós que tinha essa resistência, porque a gente observa muito aquela política que não vale a pena, aquela política podre, não é isso? E você entra, então, como vereador, na terceira cidade mais importante do Brasil, que é Belo Horizonte, né? Pelo menos era, acho que ainda continua nesse ranking aí. E aí, quais foram os seus primeiros desafios? O primeiro desafio é você separar o joio do trigo. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem, em todos os ambientes, você tem pessoas que querem o bem e pessoas que querem, não vou falar o mal, mas levar vantagem. E eu estava buscando isso. Então, eu me aliei, logo de início, a pessoas que estavam com o mesmo interesse. Né? Pra você ter uma ideia, de cara nós criamos uma frente de ideias. Foi eu, o hoje governador Matheus Simões, o ex-presidente da Câmara Gabriel, o hoje deputado estadual Rafael Martins, o hoje deputado estadual Dorgal Andrada e o meu colega vereador, que foi deputado estadual também, o Oswaldo Lopes. Nós criamos uma frente de ideias para a gente propor ideias para a cidade, inovações para a cidade. E começamos a buscar ideias e trabalhar nisso aí. Outro desafio é você dialogar com a descrença das pessoas. Eu tive um projeto para facilitar a entrada de hospitais na cidade, que pessoas chegaram perto de mim e falaram assim, quanto que você está ganhando nesse projeto? Nossa. Colegas me falaram isso. E eu disse, nada. Falou assim, não, então vamos esperar um pouquinho que nós vamos investigar. Não acreditavam nisso. Não acreditaram. E passado um tempo, eles disseram para mim, essas pessoas falaram assim, não, nós investigamos, realmente você não tem nenhum envolvimento não, então nós vamos apoiar o seu projeto. Era um projeto para facilitar a entrada de hospitais. Então assim, se ele tinha essa desconfiança de mim, eu sempre digo o seguinte, você enxerga o outro pelo que você é. Justamente, pela sua ótica, né? Então se a pessoa tem coragem de ganhar alguma coisa para apresentar um projeto, saúde, ela acha que eu faria isso também. Exatamente. Entendeu? Justamente. Então, assim, é por isso que foi essa desconfiança. Então, essa dificuldade, esse convencimento das pessoas entenderem o seu objetivo, de você mostrar. Agora, eu vou te falar uma verdade. Tem uma frase que muitas pessoas dizem e que é verdadeira. Nada resiste ao trabalho.
Então, eu trabalho muito, eu trabalho demais. Então, com o tempo, as pessoas vão ver, não, peraí, esse aqui não é do negócio, não. Esse aqui é do trabalho. E o diabo sabe para quem aparece. É verdade. Então, não apareceu para mim esse tipo de negociata, não, graças a Deus. Você tem, assim, a consciência limpa, fala só, isso aqui ninguém nunca já... Quer dizer, com certeza alguém já te procurou, mas você fala assim... Graças a Deus. Coisa boa. Você pode pesquisar, você não vai achar isso aqui no meu nome. Por quê? Porque eu velo pelo meu caráter. Coisa maravilhosa. Eu sou um pastor, eu estou no altar. E aí você pensa bem, já pensou, eu subo lá no altar e vou ser envergonhado? Deus me usa. Exatamente. Não aceito não, entendeu? E independente você seja, né? Porque claro. é um homem, né? Sim. O homem tem que honrar aquilo que Deus, né, permite para ele. Mas tem muitos homens que a gente sabe que tá no altar e que faz coisa errada. Verdade. Então, assim, a gente tem que se policiar mesmo. Para aquelas pessoas não politizadas, que não acompanham o mundo político, para aqueles que acompanham é fácil, que vê os seus feitos, o que você defende, o que você tem trazido aí para a nossa capital. Para aquelas pessoas não politizadas, quais são as suas pautas para a capital, que você já tem logrado êxito até aqui, que você possa compartilhar conosco aí? Bom, você disse que você é lá da região lá, né? Você conhece a região do Bairro Novo das Indústrias e tal. 6 anos de idade, uma das primeiras lembranças que eu tenho na minha vida são os pedaços de corpo dos acidentes ali no anel rodoviário. Sim. Então, quando eu entrei na Câmara, eu criei um grupo de estudo sobre o anel rodoviário. E apareceu uma ideia, área de escape. E eu levei essa ideia para o prefeito. Sabe o que ele fez? Riu na minha cara. Falou, isso aí não é coisa de vereador não, Irlan. Essa rodovia federal, era o Calil. Essa rodovia é federal, essa rodovia tá cedida para iniciativa privada, isso não é coisa de vereador. Mas eu continuei batalhando, insistindo, indo atrás, visitas técnicas, audiência pública. De repente ele me liga e fala, olha, o que você tem daquele assunto? Eu falei, eu tenho isso aqui de documento. Ele falou, então vem cá. Aí ele entrou na justiça para municipalizar o anel e deu uma entrevista. E nesse momento ele pagou o projeto da área de escape. E aí eu comecei a bater na porta de um, bater na porta de outro, até que um dia eu consegui em Brasília, no ministro Tarcísio, que hoje é o governador de São Paulo, levei o projeto para ele. O que ele falou? Vou fazer. Eu quase chorei na hora que ele falou isso. E a área de escape está há 46 meses instalada na descida do anel rodoviário, antes da entrada do Buritis. Ela já foi utilizada mais de 40 vezes. 40? 40. Que isso? E nunca mais. Já vi caminhão lá já. Até carro pequeno também. Caminhão, ônibus. Nunca mais teve uma morte lá embaixo no Betânia. Nunca mais. Eu costumo dizer que é possível fazer boas obras na política. É só não ser ladrão, corrupto e vagabundo. Se você não for isso, você consegue fazer boas coisas. Porque, veja bem, aí olha só, até para você fazer coisa boa, você tem dificuldade. Por quê? Porque quando estava instalando a área de escape, um monte de gente, e se tiver alguém nos assistindo aí que falou isso, peça perdão a Deus, sabe por quê? A pessoa falou, tá no lugar errado, eu lembro que rolou esse comentário mesmo, muita gente falava... lá em cima. Mas tem que ser mais lá em cima. Aí eu respondia para as pessoas, falei assim, eu sou né? advogado, eu sou vereador, não sou engenheiro. O engenheiro falou que é lá. É claro que nós queremos outras, e o prefeito Álvaro Damião já me deu outras 2. Vai fazer outras 2. Que bom. Eu vi uma entrevista dele falando isso. Que tá nas minhas redes. Né? Antes dele dar a entrevista, tá nas minhas redes. Por quê? Porque ele sabe que eu sou o pai do anel rodoviário. Ele tá lá da área de escape. Inclusive, você tava no evento lá. Quando foi municipalizado, eu tava. O anel, né? Para mim, o anel rodoviário, principalmente essa faixa do Betânia, até ali a Amazonas, ali no Mar de Gertrudes, é uma área, porque é o meu dia a dia. Então, eu quero ter, eu já participei lá, tem vídeos meus, por exemplo, no meio do acidente. Aconteceu o acidente, eu fui lá porque toda vez eles me ligam. E agora, olha que alegria, antes eles me ligavam para falar que tinha um acidente. Agora eles me ligam para falar que entrou um caminhão na área de escape. Que alegria, Quantas vezes eu já fui antes da imprensa, eu cheguei antes da imprensa com um caminhão lá. Quantas vezes eu já entrevistei um caminhoneiro, do caminhoneiro falando assim, eu não sabia que era assim. Aí eu pergunto para ele, você tem filho? Ele falou, eu tenho neto. Eu falei, você sabia que seu neto era para estar chorando agora a sua morte? Aí ele, pois é, e não sei o quê. Eu falei, pois é, por que você não entrega a sua vida para Jesus? Amém. Falo. Por que você não entrega a sua vida para Jesus? Usando seu chamado. Claro. Eu tô lá na política, mas eu já falei de Jesus pro Calil, já falei de Jesus pro Zema, já falei de Jesus para as pessoas que estão na minha convivência. Sabe por quê? Porque que adianta eu estar numa posição e não usar dessa posição
para falar de Jesus para pessoas que eu nunca imaginei que eu ia ter acesso. Muito legal. Entendeu? Então, assim, eu não tenho essa dificuldade de falar de Jesus para as pessoas, tenho postura, tenho posição. Eu criei lá na Câmara Municipal, dentro da frente cristã, nós temos uma frente cristã, um culto toda segunda-feira. Toda segunda-feira, 9h30, tem um culto aonde vota. A nossa frente tem lá. Então, assim, isso é algo que a gente vai construindo com o tempo. E com também a credibilidade que as pessoas vão nos dando pelo dia a dia do nosso trabalho. Na verdade, você foi construindo, pegando a pergunta do pastor João aqui, você foi construindo algo que já existia dentro de você, né? Você chegou na Câmara já pastor. Então você chegou e falou assim, cara, eu preciso trazer o reino para cá. Então essa criação desse culto, essa preocupação com as vidas, eu já vi as Acidentes do Anel, eu vou te falar uma coisa, já viajei muito de carro, o único lugar que eu tenho medo é anel rodoviário. Eu temo o anel rodoviário, cara, eu temo. Eu sempre morei a vida toda no Maria Gorete, que é bem próximo, a MG5 é o anel rodoviário. Sim. Então o que nós já vimos de acidente ali, cara, e olha que aquela parte nem é tão assim, mas é por causa do perigo, porque não tem, agora que é do município, a gente vai poder cobrar mais do município, né? Não tem uma passarela, por exemplo, decente, tem uma passarela no São Gabriel, se você pega do São Gabriel até na Favela da Luz, não tem mais nenhuma passarela. E aquela passarela ridícula ali, ali no retorno? São Francisco. No São Francisco, uma gambiarra danada. Né, que é uma provisória, né? Aí... Uma provisória que virou definitiva. O governo distante, né? Pertenceu ao governo federal, não é isso? Um governo distante que não atendia as demandas dos moradores locais, que virou uma avenida de trânsito rápido para Belo Horizonte. Então, nós que moramos próximo, nós sabemos, como você falou, eu já vi ali pessoas sem as partes de baixo, porque cerrou no meio, assim, ó, o carro prensou na mureta, e aí prensou, rasgou tudo. Então, eu vi essa cena, cara. E o pior é que a concessão do anel rodoviário para a Via 040 foi em 2013. Não tinha um dos 77 estaduais, um dos 53 federais, um dos 3 senadores, a presidente da República se dizia de Belo Horizonte para falar o seguinte, ó, tá a concessão aqui, mas tem uma contrapartida. Qual que é a contrapartida? Vou fazer área de escape, vou fazer alargamento, justamente. Ó, só deram o lugar para colocar multa no cidadão. E aí, só para multar o cidadão. E aí não resolveu. Só uma coisa. As pessoas dizem que o poder corrompe. Eu não concordo com essa frase. Eu digo que o poder revela o caráter da pessoa. Boa. Mostra quem a pessoa é de verdade. Verdade. Entendeu? Isso é verdade. Porque às vezes a pessoa fala, fulano virou isso e agora não é aquilo. Nada. Não. Já estava dentro dela. Boa. Ele só teve a oportunidade de colocar isso para fora. Entendeu? Eu sou um vereador. Eu sei a minha posição. Porém, a minha maior posição, sabe qual que é? É servir. Claro. É isso, eu estou ali para servir as pessoas. Eu posso ser cobrado, eu posso ser o que for, mas eu estou ali para servir. E essa é a minha posição. Irlan, eu finalizei minha carreira militar no Corpo de Bombeiros. E aquela ocorrência ali no Anel, que aquela carreta fez um strike, matou 5 pessoas, acho que 5 vítimas fatais, entre elas um bebezinho. Então, assim... marca, né? Marca. E esse feito seu está de parabéns. Eu quero te parabenizar mesmo por essa iniciativa, por essa proatividade, por essa luta que você teve, essa marcha a Brasília para conseguir esse feito com o ministro Tarcísio na época. Cada caminhão que usa aquela área de escape ali, são famílias a menos que choram. Verdade. São pessoas a menos que são... veladas. Que Deus te abençoe amém. E continue te usando, viu, meu querido? Amém. Mas seus feitos não param por aí. Eu vi que você trouxe uns livros aí para apresentar aí pra gente aí as suas brilhantes ações na capital. Pensa bem, no ano de 2024, nós tivemos o Festival Internacional dos Quadrinhos, chama FIC. E esse Festival Internacional dos Quadrinhos foi realizado ali no Minas Centro. As crianças das EMEIs receberam R$40, um voucher, para comprar o livro que quisesse. E eu recebi informação de alguns pais de que tinha material impróprio para criança. E eu fui lá conferir. O primeiro livro que eu busquei lá foi esse aqui, ó. Kit Gay. Nossa. Eu comprei por R$19,95, ou seja, as crianças podiam até comprar 2 desse aqui. Eles tinham R$40 de voucher, né? Esse tinha 40. Esse livro está escrito aqui, ó. Parabéns, você acaba de adquirir o seu próprio kit gay e a partir de agora você está devidamente equipado para suas aventuras homossexuais. Nossa. Mudou até o português. Isso aqui é a tal da linguagem neutra, né? Isso aqui, até está escrito aqui, ó, atividade lúdica para toda a família, mas a família é riscada.
E aqui, por exemplo, ele fala, não, isso aqui não é para criança não. Como é que não é para criança se tem o vestuário gay para criança colorir, recortar e perguntar pro papai e pra mamãe se tá bonito? Aqui no final tem o mito da virgindade. Não se pode perder o que não existe. E o guia para sair do armário. Este era um livro que estava disponível lá para as crianças. Estava lá disponível lá? Disponível. E outra coisa, eu filmei. Não adianta falar que isso aí não existe, que não estava não, porque eu filmei. Tem um vídeo de você chegando lá no ato, né? Claro, não... eu filmei as crianças acessando isso aí, ó. Satã, amigo das crianças boas. Miséria. Que isso, cara? Aqui, ó. Olha, tava disponível também na feira. Disponível lá, ó. Aqui, ó. Olha o que tá escrito aqui, ó. Na hora do futebol, Satã fica no gol. Pro time de Satã que eu vou. Papai que bate em criança, Satã acerta com uma lança. Aí tem a imagem do demônio assassinando o pai, absurdo, o Satã, e o sangue escorrendo na criança. Esse era o segundo livro disponível. E qual que era o preço desse lá na época? Esse aí eu não anotei, mas eu comprei, né? Porque esse aqui tem que comprar tudo, lá, né? Pra provar, né? Além de tudo, eu sou advogado, então assim, eu gosto de fazer prova. Esse aqui se chama A Casa do Diabo. Esse aqui, ele é pornografia em quadrinhos. Ele é cheio de material pornográfico e ele tem uma pegadinha. Aqui tá escrito, ó, recomendado para maiores de idade. Recomendado para maiores de idade é diferente de proibido para menores de idade. Olha aqui a frase que eu vi aqui, ó. Juju tem 2 papais. No Natal, Satã sempre coloca presente a mais. Aí. Cara, que absurdo. Cara, velho, não tem roupa de raiva nem desse. Os caras conseguem mexer com o Natal, cara. Este outro aqui, chamado Boy Dodói, também tem cenas de sexo em quadrinhos, quer dizer, a criança não poderia estar, né, tendo acesso a esse tipo de conteúdo, mas tinha, né, porque estava lá. Agora, o nome deste aqui não está errado, viu, pastor? As imagens. Sim. O nome é Diário de uma Maconheira. Ah, não. Não é maconheira, cara, parece brincadeira, maconheira. E aqui tá dizendo, ó, precisamos falar abertamente sobre maconha. Cara, eu sempre fui a filhinha do papai, a grande mulher do marido, a supermãe da Maria Alice. Deixei de ser filhinha do papai quando este, feito um anjo, caiu do céu. Creio. Qual que é o anjo que caiu do céu? Lucifer. Tá aqui. E por último, até parece um pouquinho a galinha pintadinha, mas o nome desse livro aqui é Exu. E esse livro aqui faz apologia a culto afro, com Exu fazendo trabalho, mostrando o trabalho do Exu, como que ele faz e tal, e no final tá assim, ó, todo caminho tem uma encruzilhada, nela chame pelo mensageiro, pois lá está sua morada, só não se esqueça, Exu come primeiro. Ou seja, isso aqui também estava disponível. O que que eu fiz? Boletim de ocorrência, chamei a polícia, filmei tudo, abri um processo criminal. Cheio de criança lá, com certeza. Tá lá na promotoria pública. Qual ano foi isso? Isso foi 2024. Fiz audiência pública, e esses livros que poderiam estar nas escolas, não estão nas escolas. Por quê? Porque teve alguém que teve coragem de se levantar. Porque um adulto consumir essa porcaria aqui, ó, o direito dele. É o direito dele. Consome o que quiser. Mas você enfiar isso aqui goela abaixo da criança, poxa, sendo que ela não tem ainda a mentalidade própria para poder ter acesso a isso, você está errado. Onde foi esse evento mesmo? No Minas Centro. De frente, quem conhece aqui a Belo Horizonte sabe que é de frente ao Mercado Central. Sim. E aí você imagina as crianças tendo acesso a isso? Então, assim, nós precisamos proteger a infância das nossas crianças. Exatamente. Tá? Esse é um exemplo. Aí nós tivemos também uma mostra de arte chamada Fulgaz. Aonde? Centro Cultural Banco do Brasil, Praça da Liberdade. Isso foi mais recente, né? Você e a Flávia foram lá, né? A Flávia, nós fomos lá, e aí tava cheio de imagens de sexo, imagens, por exemplo, de violência extrema. E eu não estou falando de uma visão religiosa, eu estou falando do Estatuto da Criança e Adolescente, eu estou falando de material indicativo para determinada idade. Quando a gente vai assistir alguma coisa na televisão, não tem assim, ó, proibido para menores, indicativo. Tem que ter, né? É lei. Eu fui lá. Quando eu perguntei à curadora da amostra qual é a classificação indicativa, eles disseram para mim, é livre. Eu falei assim, como assim é livre? Isso aqui não é lógico. Tinha, inclusive, assim, frases incentivando o sexo, entendeu? E aí, o que eu disse? Falei, isso aqui não é lei. Ele falou assim, não, essa amostra já passou no Rio, São Paulo e Porto Alegre, ninguém falou nada. Eu falei, ó, se lá não tem lei, eu não sei, aqui vai ter. Chamei a polícia, juizado, tudo sem imaginar. Fui no juiz.
O juiz mudou a classificação indicativa de livre para proibido para menores de 18 anos. Ele analisou as cenas, né? Ele viu, ele falou, não tem lógica. Então, não tem lógica o negócio desse. Aí eu te digo, isso é censura? Não, isso é lei. E as pessoas querem que faça censura. Aí quando coloca um homem pelado lá e as crianças em volta, fica falando o quê? Que é arte. Que é arte, Infelizmente entendeu? teve isso Quando aí. pega, por exemplo, livros falando sobre questão de orixá, fala, não, isso é cultura. Ué, mas o Estado não é laico? Não pode favorecer também uma cultura afro, ou seja, uma religião de matriz africana, não quer favorecer a religião cristã, mas também não pode. Então, a gente precisa estar vigilante a essas coisas, e isso é necessário. Agora, quem que vai ir atrás disso? Aquelas pessoas que têm um caráter cristão forjado na sua vida. Quem não tem, o que ele vai fazer? Ele vai deixar as coisas rolarem, o mundo jaz no maligno, então vamos acelerar o processo. Só se for isso. Devido aos seus embates, às suas ações, principalmente em relação a esses absurdos, sofreu alguma retaliação? Normalmente o que eu sofro é a incompreensão de pessoas que querem ter um pensamento único. Eu costumo dizer muito isso. A esquerda, ela não quer diversidade. Ela fala de diversidade, mas ela quer o pensamento único. Ela quer que você pense exatamente como ela. Quando você pensa diferente, já não aceita. Então, um dos desafios que a gente tem, por exemplo, no parlamento é construir leis, construir determinados tipos de projeto que você saia fora dessa ideologia. Vou te dar um exemplo. Eu sou autor da Lei Municipal de Inclusão, que é toda a legislação da pessoa com deficiência numa única lei. Dentro dessa lei, tem uma parte que diz o seguinte: toda mulher surda tem direito a um intérprete de Libras na hora do parto. Por quê? Porque muitas mulheres surdas estavam tendo violência obstétrica, porque na hora do parto, ela não conseguia dizer para o anestesista que não tinha funcionado a anestesia. Nossa, Agora eu te pergunto, esta lei é de direita ou de esquerda? Ela é humana, né? Exatamente. Aí, unânime, todo mundo votou a favor. Então, nós precisamos buscar essas convergências. Eu sou do debate. Eu não tenho dificuldade nenhuma de defender minhas posições, mas também sou da convergência quando a gente consegue conciliar algo que seja bom para todos. Aí sim. Você já teve alguma... Você falou que você é debate, mas você consegue pensar. Já teve alguma coisa que você colocou em pauta? Eu vi que você tem aproximadamente 86 leis aprovadas, Nada, né? Tô com... Passou? Já passei, já tô com 109 leis aprovadas. Já passou de 100, então. 109 leis aprovadas e mais de 280 projetos. Mas sou da área do direito, aí você acaba que quer mexer uma coisa, mexer outra. Você é especializado em direito constitucional, né? Mas já teve alguma lei, alguma pauta que você colocou e na discussão ali com os vereadores, até de oposição, você falou, não, peraí, não é bem por aí, não, vamos adequar isso aqui. Como que funciona a questão da discussão da lei, né? A lei não nasce assim, hoje vou fazer uma lei. Não, normalmente ela tem algo pré que chegou você até essa conversa. Como, por exemplo, essa lei da grávida, eu recebi uma reclamação de uma associação de surdos que me falaram sobre isso e eu apresentei a lei. Aí, durante as discussões, você pode apresentar emendas, você pode apresentar substitutivos, e às vezes você tem um substitutivo que melhora a lei. Entendi. Às vezes tem um artigo que pode ser considerado inconstitucional, se tirar aquele artigo, melhora. Aí os colegas ajudam nessa área. Então, assim, eu não vou lembrar especificamente uma lei, mas várias vezes, você faz um diálogo com o Poder Executivo, e aí ele diz, olha, se ficar desse jeito, vai ser inconstitucional. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo muito interessante. Para quem estuda em escola particular, hoje nós estamos vivendo a seguinte situação. As crianças estão estudando com livre plataforma. Hoje eu estou dizendo que as escolas particulares, elas fazem o seguinte, a porta da rua é serventia da casa. Porque antes eles queriam segurar. Hoje estão nem aí, porque estão ganhando tanto dinheiro que não é brincadeira. Aí se você tem um aluno no 8º ano, no 7º ano, no 6º ano, o tipo de plataforma e os livros do que está no ano maior não pode ser usado por o outro anterior. Justamente. Porque muda só uma vírgula, muda alguma coisa, pequenas coisas, e aí você não pode utilizar. Aí tem que jogar aqueles livros fora, que é contra e aí o meio ambiente não agradece, né? E aí tem que gastar de novo. Eu fiz audiência pública, e em audiência pública o pessoal das plataformas disseram, não, nós passamos para a escola a 1.000 e a escola vende a 3. É muito caro. E aí você tem que renovar todo ano. Então eu fiz um projeto que dizia que no mínimo tem que valer 3 anos. Pode fazer as atualizações, mas tem que ser 3 anos. Não pode ser obrigado a comprar de ano em ano. Consegui
convencer os colegas, passei no primeiro turno, passei no segundo turno, a prefeitura vetou. Não aceitou meu projeto, alegando que tinha inconstitucionalidade e tal. O que eu fiz? Peguei mais 20 colegas. Vamos assinar aqui, ó. Modificamos o projeto. Agora eu tenho 21 assinaturas. E eu preciso de 21 para aprovar. Já passei no primeiro turno e vou aprovar no segundo turno agora em julho. Você que tem filho que estuda em escola particular, se tudo der certo, esse ano você vai ter um alívio. Por quê? Porque você vai segurar e não vai precisar mais ficar comprando isso aí. Eu não estou dizendo da época da... Vocês lembram da época da Galeria Ouvidor? Que a gente ia lá, trocava livro e tal. Não estou falando disso não. Mas um livro que quase não teve atualização, claro, com certeza, você não pode utilizar de novo? Justamente. Pode passar pro aluno que vai entrar naquela série anterior, né? Minha esposa reclama isso todo ano. Ela fala não consegue mais. Não pode aproveitar livro do ano passado. Aí o que você tem que fazer? Dividir em 10 vezes para aguentar. Exatamente. Porque quem que aguenta? Novo, fica muito caro, né? Caríssimo. Fica muito caro. Entendeu? E as escolas lucram com isso também, além da mensalidade. Então, assim, eu não sou contra a livre iniciativa, eu não sou contra as pessoas ganhar dinheiro, só que existe um limite do razoável. Será que não é razoável você poder utilizar um livro que foi pouco utilizado no ano subsequente? E o poder público tem que intermediar isso, né? Ele tá aí para isso. Ele vê os abusos e fala, não, peraí, eu tenho que defender a população, senão não vai dar conta. Senão, então eu tô indo pra cima disso. E o vereador aqui, ele entende de livro, né? Quantas vezes já escreveu já? Não, eu tô no primeiro, que é Essa é pra Casar. Agora eu vou fazer o segundo. Esse é pra casar. Né? Ó, tem que defender a gente também, né? É mesmo. Até porque meu tempo é bem escasso. Então, assim, eu quis escrever o livro Essa é pra Casar, com essa história, porque eu acho a história muito marcante. Sabe, é uma história assim, a Bíblia é interessante, né? Que não tem só heróis. Tem a Bíblia mostra heroínas, a Bíblia mostra pessoas que tiveram superação, como que a fé muda a vida da pessoa. Exatamente. Né? Como que a gente pode ter uma transformação se você for fiel. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como a gente pode ter assim, esperança em Jesus Cristo. Então foi por isso que eu escrevi. Quem sabe aí a gente continua no futuro. Sim. Dos 41 vereadores que nós temos... 41 vereadores que nós temos na capital, nós temos bons vereadores. E graças a Deus, você está entre eles. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Mas assim, a gente vê que você é muito trabalhador, tem trabalhado bastante, tem representado muito bem aqueles que votaram em você e os munícipes de uma forma bem geral. Mas a gente vê que você quer ir um pouco mais além, quer fazer um pouco mais, agora não só para a capital, mas para o estado de Minas Gerais. O que levou você a disponibilizar o seu nome, a pré-candidatura aí, a deputado federal? Você pode falar para nós um pouco sobre esse caminho que você está enveredando? Sim, veja bem, eu estou então no 3º mandato. Nesse mandato agora, eu estou entregando várias coisas para a população, coisas que às vezes eu comecei no 1º mandato. A maior EMEI da cidade de Belo Horizonte está sendo construída no bairro Havaí, é uma luta nossa. Consegui o posto de saúde do Cabana, que era um local de 4 andares, não tinha acessibilidade nenhuma. Não. Hoje tem um posto novinho lá com elevador funcionando. 109 leis aprovadas. A área de escape. Quantos lugares em Minas Gerais? Outro dia eu estive em Montes Claros. Na chegada de Montes Claros, via Bocaiúva, está escrito assim, área de testagem de freios. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, por que não faz uma área de escape? Quantos lugares a gente não poderia colocar uma área de escape? Mas eu sou um vereador. O vereador tem sua limitação. Tá? Eu estou circunscrito à cidade de Belo Horizonte. E eu sou da área do direito, como a gente falou aqui. Então, por exemplo, tem coisas no Código Penal que eu queria mexer. Tem coisas no Código Civil, tem coisas no Código de Processo Civil, Processo Penal, na CLT. Tem coisas, por exemplo, no Código de Trânsito, no Código Tributário. Quem é que pode fazer isso? Um deputado e um senador. Então, assim, eu vejo que eu posso ampliar o meu trabalho. Então, eu disponibilizei realmente o meu nome, estou no PL e daqui a pouco tem as convenções, se for da vontade do povo e os meus colegas também. Eu nesse momento, sou pré-candidato a deputado federal e o meu objetivo é ampliar esse trabalho. Eu trabalho muito na questão do terceiro setor. Eu não tenho ONG, eu não tenho entidade, nada disso, mas eu apoio. Acabei de falar para vocês dos livros, né, que eu disponibilizo isso, mas eu também envio emendas para essas instituições, porque fazem trabalho sério. Sim. O Estado é laico, ou seja, você não pode enviar recursos direto para a igreja, mas a igreja tem os braços sociais. E eu desafio uma outra entidade que não seja a igreja, que faça um trabalho como a igreja faz, que o Estado não consegue fazer.
A igreja, através do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ela muda a vida, transforma a vida das pessoas. O Estado é punição. Exatamente. Ele não consegue ressocializar ninguém. Não, nós temos um sistema prisional aí absurdo. E o cara entra lá, volta pior, né? Parece que é um curso para ele voltar a ser o mais bandido que ele entrou. E então a igreja consegue. A igreja consegue. As comunidades terapêuticas, justamente, as modificações, as inserções que as pessoas... A Bíblia fala, né? Que é a palavra que nos limpa. Jesus disse justamente isso, não é? Vós já estáis limpos pela palavra. Sim. Então, a palavra vai nos limpando, vai mudando a nosso ser. Então, assim, eu quero disponibilizar, então, esse meu trabalho para ajudar essas entidades também sérias, que estão fazendo um trabalho sério. Até porque o Estado não produz dinheiro, não produz riqueza. Ele só administra as nossas riquezas. Né? E a gente precisa devolver para as pessoas aquilo que, de fato, elas têm direito. E muitas vezes não têm acesso. Eu sou uma pessoa acessível. Eu gosto de dialogar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de dar retorno para as pessoas, mesmo que o retorno seja negativo. O pior de tudo é você não ter retorno, entendeu? Então eu quero dar retorno. Agora, é claro que eu fico mais feliz em dando retorno positivo, mas às vezes já aconteceu um caso comigo rapidinho aqui. Olha só, fui num local, precisava asfaltar uma rua. E aí quando eu fui na prefeitura, a prefeitura falou, eu posso asfaltar, mas tem que ter autorização do metrô. Ah, por quê? Porque a linha do metrô passava do lado. Fui lá no metrô. O metrô mostrou para mim que se fizesse o asfaltamento lá, corria o risco de um muro de 5 metros cair. E que ia ter uma revitalização lá e provavelmente ali ia ter uma estação que no futuro e tal e tal. O que eu fiz? Chamei a população, fiz uma reunião, expliquei para elas, ó, infelizmente não vai dar para fazer o asfaltamento da sua rua por causa disso e disso e disso. Ué, a resposta foi negativa, mas pelo menos eu fui lá e falei. Você foi lá, você pôs a cara lá e deu uma satisfação, né? Para a pessoa não ficar pensando que não é por mim, que eu que não quero fazer, não é isso. Entendeu? Eu tenho um caso lá lá no meu bairro, uma ponte, 7,5 milhões de reais. Começou a obra, aí, quando começou a obra, a empreiteira desistiu. Aí tá tendo que refazer o negócio. Vai ficar bem mais caro. Aí as pessoas viram e falam assim, e a ponte e tal. Aí eu sempre tô repetindo para as pessoas, tô dizendo, olha, vai refazer o processo. Ah, mas isso não sei o que, não vai ter. Eu falei, o dinheiro tá separado. Só que no Brasil é uma burocracia para tudo, uma lentidão. Tudo é muito burocrático. Entendeu? É difícil você fazer o certo. Se fosse o errado, já estava feito há muito tempo, né? Aqui, posso fazer uma pergunta polêmica? Claro. Uma pergunta polêmica vai lá, aqui? Deve. Não, aqui, olha só, nós estamos falando aqui o tempo todo aqui, né? Nós falamos aqui de... Você falou que é pré-candidato a deputado federal pelo PL. Então, um partido, não precisa te falar que super de direita, né? E eu, como cara muito de direita, as pautas de esquerda geralmente são pautas, elas são anticristã, na minha opinião, tá? Tô dando uma opinião minha, anticristã. Então você como pastor, né, além de estar aí como uma figura pública e um vereador, existe cristão de esquerda? Tem? Você pensa, o cristão de esquerda? Boa, Renato. Para mim não existe cristão de esquerda. A pessoa que se diz cristão de esquerda, ela não teve uma experiência real com Jesus. Na minha opinião, ela não teve essa experiência com Jesus. Infelizmente, ela está com a sua mente, né, idiotizada por uma ideologia, porque não tem outra explicação. Veja bem, as pessoas acham que o comunismo, o oposto é o capitalismo. Errado. O oposto é o cristianismo. Por quê? Porque a ideologia comunista, ela deixou de ser apenas no âmbito econômico e passou para o âmbito ideológico, cultural, religioso. Você pega, por exemplo, o comunismo, ele defende a estatização. Ele defende que o Estado será o seu próprio Deus. Ele que vai comandar tudo. Nós defendemos a liberdade. Exatamente. Como eu sou um cristão e apoio aborto? Aí você pensa, tudo bem, eu sou de esquerda e vou votar na esquerda. Ok, quem os presidiários vão votar? Na esquerda. Os traficantes. Na esquerda. Né? As pessoas que defendem ideologia de gênero. Os abortistas. E eu sou cristão e tô junto com esse povo. Peraí, tem uma incoerência aí, não tem não? Demais, muito. Quem quer liberar as drogas? Quem quer liberar as drogas? Não é? Nós temos, graças a Deus, nós tínhamos um presidente da Colômbia que queria liberar a cocaína. Meu Deus do céu. Tem entrevista dele falando de liberar a cocaína. Aí,
Graças a Deus perdeu agora. Acabou de perder. O sucessor dele, o candidato a sucessão, perdeu. Você viu a blindagem que teve que fazer pra aquele cara fazer um comício, cara? Pensa bem. Ele teve que entrar assim dentro de uma bolha praticamente, vários homens, senão ele ia ser morto. Parece que se não me teve perdeu agora. Graças a Deus ele ganhou, né? Esse é o direito. E o de esquerda perdeu. Só te respondendo. Então, assim, não tem como. Nós precisamos, a pessoa, eu não concordo, tudo bem, meu irmão e minha irmã, você não concorda, leia a Bíblia, exatamente, leia a palavra de Deus, não é? Nós precisamos entender isso, porque a própria Bíblia, ela mostra o caminho. E agora eu te digo outra coisa, preste atenção naqueles que se dizem cristãos e que ficaram sumidos 4 anos, Nossa Senhora, e agora aparece nos púlpitos. Agora aparece nas igrejas, inclusive na igreja católica, vai lá pedir bênção, pedir oração. Faz milagre, né? A política faz milagre, ela faz milagre. E a pessoa não entende isso. Chega a época de... Entendeu? Outra coisa, você vê, infelizmente, a política da esquerda aliada à corrupção o tempo todo. O tanto de escândalo. Tem um escândalo, a esquerda tá lá, tem que estar junto. Né? Eu não tô dizendo que só tem santo na direita, não. Mas a direita, você não tem nenhum compromisso com o erro. Você não fica defendendo os bandidos. E lá não, o tempo todo defendendo os bandidos. Então, assim, o PT, a esquerda, é uma fábrica de miseráveis. Você nivela. Socialismo é isso. Nivelar todo mundo na pobreza. É isso que é o socialismo. Exatamente. Agora, essa ideia de que nós vamos ter tudo igual, não existe isso nem no céu. Nem no céu. Galardão é o quê? Igual para todo mundo? Não. Não é não? Então, assim, como é que nós vamos ter esse tipo de situação aqui? Existem alguns pastores que eles se aliam a partidos ou até ideologia de esquerda porque fica favorável para eles. E de alguma forma, eles vão falar da política como algo assim social. Então eles pensam assim, por exemplo, tanto o pastor de direita quanto o pastor de esquerda, ele vai defender alguma coisa política. E o camarada que é de esquerda, ele vai partir da premissa do humanismo. E o humanismo nada tem a ver com o cristianismo. Nada a ver. Porque o humanismo é você querer sustentar a deficiência das pessoas para você usurpar aquela deficiência. Exemplo, eu vou sempre ajudar ele com a cesta básica, com o remédio, porque eu também manipulo as minhas decisões e imprimo elas nele. Então, um pastor muito... de você. Justamente. Ele muito humano... Ele vai querer sempre ali, ele vai pregar essa humanidade, mas ele não é humano. Ele vai querer como Estado, né? Então eu coloco eles pobres, dou eles benefícios, e com isso eu consigo manipular. Então todo pastor muito humanista, ele não vai levar pro lado espiritual de querer uma pessoa melhor do que ele. Então Jesus, ele vira pro discípulos e diz assim, obras maiores vocês farão. Isso. Eu até brinco, né, que Jesus manda lançar a rede do lado direito. Então é uma brincadeira. Mas, enfim, obras maiores nós faremos. Então, como pastor, eu tenho que querer a pessoa, porque eu escolhi abrir mão da minha vida para ser um sacerdote. Então eu tenho que querer ver um membro melhor. Então você está prosperando, você está dando certo, eu tenho que incentivar, porque o Estado não tem capacidade. Você olha para as estatais hoje, você vê a incapacidade de gerir um dinheiro público. Não, isso aí é surreal. Surreal. Então o Estado não tem essa capacidade. De siderurgia, eu sei, eu não atuo em empresas públicas, né? Atuo só em empresa privada. Justamente. É diferente demais. É muito diferente. E quando você vê um empresário, exatamente, às vezes na hora que ele tenta entrar na política, eles até sofrem por causa disso, por causa da burocracia que você falou. E quem é empresário, igual a gente é empresário, assim, não tem aquela paciência ali não de... Mas os bancos estão ganhando rios de dinheiro. Por exemplo, a Drawwind... taxa de juros. A Drawwind já tem um sócio praticamente invisível, mas é um sócio, né? Com certeza. Quantos por cento hoje? Qual é a sua alíquota hoje? 17, quase 17, quase 8%. E são mais de 200 funcionários, né? 200 funcionários. E todos eles também pagam imposto. Olha só, ou seja, ele paga o imposto sobre o salário deles, eles recebem o salário, também recebe, é uma cascata. E o Estado, ele não tem capacidade de gerir. É só você ver a Constituição, né? Direito à saúde, educação, segurança, e você tem que pagar tudo isso privado. Você não tem como pagar. Certeza. E muitas das vezes, como você falou, ainda as escolas, né, tentam dificultar a vida do pai que quer colocar o aluno numa educação melhor. Você acha que o empresário acharia ruim de pagar imposto se ele tivesse retorno? Por exemplo, eu queria que meus filhos meus filhos estudam em escola pública, porque eu sei que a escola pública seria boa. Séria, né? Eu posso contar com a saúde, mas não posso. Olha só, então infelizmente, pagar, né, cara? Infelizmente. Paga e você ainda não pode Isso usar. É uma mentalidade que nós precisamos mudar essa mentalidade. Agora, isso se dá com a população esclarecida. E quando você não... Aí eu te digo, os pastores, qual que é a função do pastor? Não é guiar não é guiar a ovelha para que ela possa andar no caminho correto? Eu não estou dizendo de vote cabresto, não estou dizendo disso.
Porque voto de cabresto tem lá no sindicato, Justamente, tem lá nas universidades federais, aí tem voto de cabresto, doutrinação. Não, aí tem. Isso tem. Agora, os pastores precisam mostrar, ó, a direita é assim, a esquerda é assim, esse candidato tem esse princípio, esse candidato tem outro princípio. Para quê? Para que as pessoas estejam esclarecidas. Deixa eu te dizer uma coisa. A campanha mais colorida é desse tipo de gente aqui, ó. A mais colorida, que chama a atenção, né, da juventude. E aí eu que sou pastor, que eu não quero falar sobre isso, eu tô me omitindo. A omissão também é uma posição. Quem está em cima do muro está favorecendo. A Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele já cometeu pecado. Não sei. Você sabe que você tem que fazer e você não faz. Seja quente ou seja frio, né? Não seja morno. O Apocalipse vai dizer isso. Vereador, assim, o que a gente nota e que às vezes traz uma indignação são aqueles eleitores egoístas. O egoísmo eleitoral, por exemplo. Como é difícil convencer essas pessoas no caminho certo. Se estou recebendo a minha bolsa, problemas do aborto, eu não vou abortar mesmo, problemas se está roubando para lá, mas está dando para os pobres. Que cultura! Como que é difícil acessar essas pessoas para fazer com que elas mudem de ideia, como que é difícil. Não é isso? Concordo. É complicado. Eu conheço muitas pessoas nas partes mais necessitadas do nosso estado, Vale de Jequitinhonha, Mucuri, etc., como que é difícil abrir a mente dessas pessoas. É quase que impossível mostrar que a esquerda tá, que rouba, que essas rachadinhas do aborto, do homossexualismo, de tudo que você vai implantar, mas eles não aceitam, não sei que trem é esse. Agora pensa comigo, quem que aumentou o Bolsa Família para R$600? Bolsonaro. Foi o Bolsonaro. Porque se fosse com a esquerda, eles estavam ainda com aqueles valores ínfimos. Só que eles têm um marketing tão grande que as pessoas acham que vão perder o Bolsa Família se a direita entrar. Mas se foi a direita, inclusive, ele que criou conseguiu algo. Não, a pandemia, só como é que o Bolsonaro... o valor, entendeu? Agora você que... A mãe, pensa numa mãe cristã que vota na esquerda, só que o seu filho foi assassinado por uma facção terrorista, uma organização criminosa terrorista que o governo diz que são os nossos criminosos. Ele usou esse termo, né, cara? Nossos criminosos. Aí eu te digo, então, eu vou votar. 1/3 do nosso território está nas mãos de organizações criminosas. Nós não experimentamos isso em Belo Horizonte nesse nível, mas lá no Rio de Janeiro, determinados lugares, é como se fosse um condomínio, sabe? Você só entra com autorização. Justamente. E quem foi no Rio já viu isso. Você só usa o gás deles, a internet deles, a luz também. Verdade. Ou seja, você está totalmente controlado. E dependendo da situação, você tem que entregar a sua casa e deixa a sua filha menor. É o Estado paralelo, né? Exatamente. É o Estado paralelo. Agora, quem é que apoia isso? A esquerda vai falar que não apoia. Mas como se o presidente da República usa um boné do CPX? Não, fala não. Como? Se ele é a favor de não colocar essas organizações terroristas como terroristas. Então, assim, é muito fácil escolher o lado. Só que para isso tem que ter o quê? A liberdade de pensamento. Você tem que abrir a sua mente para entender. Então, é interessante que as pessoas que estão nos assistindo e são contrárias ao pensamento da direita, pense bem. Porque eu acredito que nós não aguentamos mais 4 anos, não. Nesse vai nível, colapsar, não. né? Vereador, veja bem como que fica a cabeça de um pai de família ouvir do presidente da nação que pobre não pode estudar, pobre tem que trabalhar. Rapaz, que alienação! Se eu não estudo, eu não tenho esclarecimento. Se eu não tenho esclarecimento, eu vou ficar à mercê desse tipo de gente. E se o pessoal começar a ganhar mais de R$5.000, ele perde. Não vota mais nele. Ele teve essa... Cara... E dependendo do estudo também, não é nem estudo, né? É doutrinação política. Sim. Porque a gente vê isso muito nas universidades federais. Não vai aprender nada. Não. Nós estamos vivendo uma época que os pais... que são pais de direita, pais conservadores ou até mesmo liberais, eles não querem que os seus filhos estudem em universidades federais. Eu mesmo não quero.
Por quê? Porque tem doutrinação. Tem. O que fala que não tem é mentiroso. Tem sim. É mentiroso. Por quê? Vai tentar fazer um seminário de direita numa faculdade de direito pra você ver. Vai tentar fazer. Vai tentar fazer um seminário de direita numa ciências sociais. Difícil. Eu que sou professor de escola particular, de faculdade particular, já ouvi de meus alunos em algum momento que eles falam assim, você é um dos únicos professores de direita nosso. Não, mas isso é assim mesmo, em escola particular tem muito professor de esquerda. Até na faculdade particular. Então assim, minha realmente... sobrinha esteve aqui, né? Até participou de um podcast, minha sobrinha participou com a gente, ela falou, foi utilizada. Ela confirmou isso? Falou muito sobre isso. Já falou que foi até hostilizada. Ela foi utilizada. Irlan, agora quero fazer uma pergunta pro advogado. Certo. Vamos ver se eu sei, né? Isso é bom. Qual a sua opinião, o que você pensa quando nós olhamos para a nossa Suprema Corte, que, né, o Supremo Tribunal, compostas de ministros indicados pelo presidente, ser envolvido na política, defender lado, defender partido, né? Acaba legislando em causa própria, defendendo os seus pupilos. Como que você vê essa situação do nosso Supremo, rapaz? Primeiro, a hipocrisia desse Joe Biden brasileiro, desse Pinóquio descondenado chamado Lula. Por quê? Porque ele disse que não indicaria nenhum apadrinhado seu, nenhuma pessoa próxima foi uma promessa dele. Ele prometeu isso, mas promessa de esquerdice e nada é a mesma coisa. O negócio deles é o PT. A própria ex-presidente Dilma falou que faria o diabo, foi isso que ela falou. Ela se aliaria ao diabo para vencer as eleições. E aí você é crente e vota nela, né, no PT, né? Tá bom. Então vamos voltar ao assunto. Aí o que acontece? Nós temos lá uma pessoa que é compadre do Lula, advogado pessoal do Lula, advogado do PT, pessoas que têm um relacionamento próximo com a esquerda e estão ali para julgar. Infelizmente. Pessoas que deveriam ter uma conduta ilibada. Nós temos a lei orgânica da magistratura. Para eles não serve. Ministros que dão entrevista o tempo todo. Qual que é a postura de um juiz? O juiz fala no processo. Justamente. Fala nos autos. Não, eu dou entrevista e depois eu vou julgar. Pessoa que está até na tampa envolvida com uma coisa e vai julgar. A pessoa que é réu, que ela é vítima, ela é promotor, ela é delegado, ela é juiz, ela é carcereiro, ela é médico, é perito. Porque faz tudo no processo. Gente, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Só que nós temos um Senado que faz o sistema de freios e contrapeso? Não temos. Não temos. Então, aí você vai dando espaço, e eles vão assumindo as funções. Então, assim, nós já tivemos muitos excelentes ministros e temos hoje lá. Nós temos o ministro Fux, nós temos o ministro André Mendonça, que são excelentes ministros, pessoas que você vê que estão buscando verdadeiramente a justiça, de agir conforme a lei, de não dar jeitinho, de não interpretar segundo a sua própria vontade. São situações que a gente nunca viu na vida. Você pega, por exemplo, o 8 de janeiro, qualquer pessoa, você que diz que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, você está com a sua mente cooptada. Porque como existe um golpe sem arma? Você foi militar, como é que você consegue um golpe sem arma? Como é que você faz um golpe com o presidente lá na Disney? Mas ele que estava formando o golpe. Aí você pega a delação premiada. O cara teve que ir 5 vezes e ouvir, se você não falar o que precisa ser falado, seu pai, sua mãe, sua filha maior... Ameaçou os pais e a mãe. Que tipo de delação é essa? Que você não tem liberdade para falar. Então, assim, infelizmente, nós tivemos uma lava-jato que prendeu vagabundo, ladrão, que pessoas devolveram milhões e milhões, mas aí foi anulado por quem? Suprema Corte. Aí você tem... Outra coisa, pensa comigo, gente, esquece o direito. Imagina uma coisa, será que é correto a pessoa que dorme comigo, eu sou juiz, aí a minha esposa que dorme comigo, ela advogar numa causa que eu vou julgar? Isso é um absurdo. Isso é normal? Isso é um absurdo. Isso é normal aonde? A imprensa devia estar falando isso todos os dias. Não fala. Todos os dias, porque isso não existe. Como a minha esposa pode pleitear uma coisa que eu vou julgar? Isso é um absurdo. Meu filho pode pleitear uma coisa que eu vou julgar.
Mas para eles pode tudo. O Gilmar Mendes já falou que vai anular o caso aí do Master, né? Anular? Eles estão buscando, né, as nulidades, inventando coisas e tal. Então, assim, nós precisamos dar um passo além na questão do judiciário. E para isso, nós precisamos de comedimento da justiça. Outra coisa, justiça não foi feita para legislar. Não foi feita para legislar. Não. Já tem as casas próprias para isso. É isso. Aqui, quando eu sou do poder legislativo, quando uma pauta não está sendo tratada no poder legislativo, é porque os representantes do povo, que somos nós, poder legislativo, não queremos tratar essa pauta. Exemplo, pena de morte. Tem pena de morte no Brasil, sim ou não? Pela lei, você tem em caso de guerra declarada. A Constituição prevê isso. Sim. Aí, na sociedade, as pessoas falam, tem pena de morte sim, lá no morro e tal. Tá, mas pela lei tem caso de guerra declarada. Ok. Alguém está discutindo pena de morte hoje no Congresso? Não. Então, se um ministro recebe um projeto lá, uma ação judicial tratando desse assunto, e aí ele diz, olha, é em caso de guerra declarada, mas também num caso, por exemplo, que tem um estupro seguido de morte. O que ele está fazendo? Legislando. Se o Congresso não está tratando do assunto, por que ele tem que tratar? Então, assim, é difícil hoje a gente tratar esses temas com a profundidade necessária, porque aí vira assim, não, tá me favorecendo, beleza. Hoje o fulano é do meu lado. Amanhã não é. Então, nós precisamos realmente qual que é a solução para mudar isso? A solução seria o sistema de freios e contrapesos funcionar. Como é que funciona isso? O Senado deveria fiscalizar o Judiciário. O Judiciário fiscaliza o Legislativo e o Executivo. O Legislativo fiscaliza também o Executivo. Então, é um sistema onde todos se fiscalizam. Agora, quando a engrenagem funcionar, o Ministério Público na sua mais alta corte, o Judiciário na sua mais alta corte, a polícia, através da Polícia Federal, na sua mais alta corte, está sentado num boteco para fazer degustação de uísque, tá difícil. Tá difícil, né? Andando em jatinhos para cima e para baixo, tá difícil. É o jeitinho brasileiro, cara. Agora tem que ser falado isso, a gente não pode calar. João Marcos falando aqui, eu me sinto assim, eu fico pensando, como que fica a cabeça desses desembargadores? Eu conheço muitos desembargadores, pessoas sérias, né? Fazendo um excelente trabalho. Como que fica a cabeça deles aqui numa instância mais abaixo, vendo essas pessoas lá em cima fazendo tanta cachorrada, tanta podridão acontecendo? É no mínimo vergonhoso. Você vê que o Brasil é sério, né? Você pega os Estados Unidos, o Trump, ele fez outras, né? Ele foi julgado por ministros que estavam lá pela esquerda, mas os caras são imparciais. Cara, então, um país sério, o Brasil hoje a gente sabe, o Brasil todo sabe que o presidente da República ele foi descondenado. Anularam as penas dos caras, absolveram, pegaram o cara, descondenaram o cara, que foi condenado em algumas instâncias. E por que o Bolsonaro o cara chegou a presidente da República? Nada justifica para esses caras. O camarada, ele acusa, ele julga, ele condena, e tudo que a vítima ou que o réu deles lá fala, nada justifica, já está sentenciado. E ele disse numa entrevista, ele teve um áudio gravado, uma situação que ele falou, se eu não falar o que eles querem, eles não vão me liberar. Então, isso não é coação? Agora, isso é coação. Coação é quando você está sob uma pressão para tomar uma decisão. Justamente. Agora, coação não é quando você vai lá nos Estados Unidos e diz pro governo americano que no Brasil nós estamos vivendo uma ditadura. Pois é. Entendeu? Que força, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro tem para impedir, para obrigar o Trump a fazer alguma coisa? Zero. Aí o cara é condenado agora por coação. Que coação é essa, gente? Absurdo. Ele vai coagir o presidente da América? Qualquer estudante de primeiro período de direito... Como é que você vai coagir o presidente dos Estados Unidos? Você tá de brincadeira comigo, Nós já pensou isso? Você tá de brincadeira, cara. Nem os terroristas maiores coagiram esses caras. O caso Master. Camarada, na cabeça de quem? Como que ia aceitar uma situação dessa, que a esposa de um ministro receber 129 milhões? Para fazer o quê? Gente, se eu trabalhar a minha vida toda, eu não ganho não é só isso também, não, né? Camarada, a esposa de um ministro, isso é no mínimo uma vergonha para o judiciário. No mínimo uma vergonha. Agora ele dá uma sumida aí da mídia aí, porque
a situação é tão vexatória. É engraçado, né? O Moraes sumiu. Cadê o Moraes? Ele, inclusive, recebeu um processo agora para tratar sobre o negócio do filme do Bolsonaro, e aí ele mandou para a Procuradoria falou que tem que mandar lá pro André Mendonça. É um caso de se declarar suspeito imediatamente. Claro. Eu sou impedido de votar esse tipo de matéria, igual o Toffoli foi forçado a sair do processo. Sim. Porque ele tem impedimento ali, entendeu? Só que para eles não vale isso. Então e o brasileiro aceita, tá? Infelizmente. Eu acho que nós somos um povo muito passivo. Muito. Mas é porque a mídia, né? Muito a mídia passivo. Já tá comprada, o pessoal já tá no negócio. Mas tem coisa. Mas o povo mesmo não aceita. Não sei se você olha bem, você conversar na Não, mas não se une pra isso. O Gilmar Mendes teve outro dia lá no Roda Viva e ele foi questionado. Falou assim: vocês estão falando que o Banco Master tá na questão, é como se fosse a Lava Jato, que as pessoas estão sendo pressionadas para fazer delação? E no caso do tenente-coronel Mauro Cid? Não, mas veja bem, eu não era dessa turma, eu não sei, parará, pororô. Quer dizer, é sempre de um lado, já reparou? Exatamente. Sim. É sempre da direita. Agora nós vamos ver se o TSE, se o Supremo Tribunal Federal vai interferir nas decisões do TSE. Porque o TSE, eu tava pensando nisso na última eleição, interferiu nas eleições. Interferiu o tempo todo. Para prejudicar a direita. E agora? Vai interferir também? Então, assim, realmente, nós precisamos batalhar muito. E graças a Deus que existe o PL hoje, porque as pessoas de direita estão ali. A maioria está ali. Tem em outros partidos? Claro que tem, mas principalmente no PL. E, assim, e o PL se posiciona hoje. O PL hoje, se não fosse o PL, nós não teríamos um grupo de pessoas aguerridas para lutar contra essa ideologia da esquerda nefasta que só joga o Brasil no buraco. A maioria dos países da América do Sul estão indo para a direita. Indo para a direita, né? O Chile, inclusive, agora... Isso, agora Colômbia, Chile, Bolívia, Argentina já está com o Milei, já está fazendo a diferença lá. Faz a diferença, a Argentina tá... Paraguai, você vê o tanto de empresa que está indo para o Paraguai, gente. Paraguai está alavancando. Sabe por quê? Porque lá tem liberdade econômica. Não, mas eu fiquei sabendo também que o Paraguai tem um baita do ministro, né? O melhor ministro da economia do Paraguai é o Haddad, né? O Haddad. Esse é chinês. Esse é chinês. Não, eu tive no Paraguai. Tem uns 2 meses eu conversando lá com a galera lá, a maioria árabe, né? O Paraguai, os lojistas, a maioria são árabes. E os caras amam lá, os caras tão, mas muito pouco, você acredita? É o comércio predominante lá por árabes. Eles comandam lá. Inclusive, uma das maiores mesquitas da América do Sul está em Foz do Iguaçu. Até estive visitando lá, conhecendo um pouco da cultura deles. Mas eles gostam do presidente e eles entenderam isso. O Chile, por exemplo, você já foi lá, quando eu estive em Santiago, eles falaram, cara, a pior merda que entrou aqui foi a esquerda. Porque o Chile, você olha os prédios, os ônibus já eram tudo BYD. 100% elétrica, evolução. Santiago é muito moderno. Só que o Chile, quando entrou à esquerda, cara, acabou. Inclusive, quando eu tava lá, tava tendo manifestações pra tirar os caras. Então, ou seja, eles não querem saber da esquerda mais. Então, se a gente acordar hoje, por exemplo, mas eu creio muito que esse negócio do Cid, você falou do Mauro Cid, eu creio muito que eles pegam um pra exemplo. Por exemplo, o Rio de Janeiro, todo mundo ficou com medo de voltar pra rua fazer manifestação. Exatamente. Por quê? Porque o rigor da pena, você fala assim, cara, o rigor ali foi muito pesado. Uma pessoa usar um batom, tomar 14 se eu tivesse ido, eu tenho família, eu tenho filho. Então, eles fazem você recuar. Ele falou aqui do socialismo, né, da esquerda. Você até falou de um outro termo, né? Não é socialista, você usou, Gente, quando você falou do aborto, você falou o seguinte, que a esquerda, o comunismo. Sim. O comunismo, ele é inimigo não ele é inimigo do cristianismo. Se você pegar os grandes pregadores aqui na América do Sul, foram perseguidos, Josué Erion, por exemplo, foi perseguido terrivelmente pelo comunismo. Você vai ver esse que fundou aí, que é mentor do G12, do movimento G12, né? Que é o César Castelhano. César Castelhano. Ele foi 5 tiros pelo comunismo. E não foi só porque o cara vendia droga, não, ligado ao... Ou seja, ele ressuscitou. Ou seja, é uma perseguição que você diz assim, cara, eu não vou não. Eu não vou não, porque eu tenho família. E aí... Tentaram matar o Bolsonaro. E aí, até hoje não pegaram os verdadeiros culpados, né? Pegaram um cara lá que foi bode expiatório deles. Ou seja, você fica com medo. E quando eu quero falar aqui pros pastores, quando você fica em cima do muro ali, não, eu não vou entrar nessa que eu vou perder membro. Eu até fiz um vídeo criticando a galera que tá vazando de Lagoinha agora, porque o André tá sendo investigado aí, porque você é amigo do Vocário. Cara, a pior coisa que tem é você chutar quem tá caído.
eu acho que a instituição ela tem que demonstrar a sua lealdade, a sua fidelidade na hora da perseguição. Por exemplo, agora tem as igrejas comemorando que agora eu não sou mais Lagoinha. Isso pra mim é um absurdo. Por quê? Porque a Lagoinha, ela te deu uma estrutura, ela te ajudou, agora tá sendo perseguido, se tiver envolvido, eu quero mais, é o que você disse, nós direitos não temos compromisso com ele. Eu quero mais é que marche na cadeia, cara, não importa se é pastor, se é padre, o que for. Você lembra do João de Deus, que fazia várias caridades e era estuprador, era abuso, foi comprovado, isso tá prisão domiciliar por causa da idade e a doença, né? Mas, pô, Mickey morre na cadeia, cara. Eu não tenho pena de quem faz o bem, mas por outro lado tá aprontando aqui, eu não tenho pena disso. Mas eu creio que é o seguinte, enquanto não for provado, uma instituição ela deve ser leal. Ela deve ser fiel. Você não deve comemorar. Não, peraí. Falaram mal do Renato, ele tá muito mal visto na sociedade. Cara, ele é meu amigo até que prove o contrário. Provou o contrário, mesmo sendo meu amigo, cadeia nele. Então, eu acho que as pessoas, elas têm medo. Então, elas olham, por exemplo, o Cid, e eles falam assim, cara, peraí, eu vou dar uma recuada aqui. Principalmente o povo de bem. Porque eu não quero ficar longe do meu filho. Se eu tivesse no Rio de Janeiro, qualquer um de nós aqui poderíamos ter ido. Eu quase fui lá. Qualquer um de nós aqui não estaríamos em casa. Eu conheci um amigo, um conhecido, que inclusive fez lá uma reunião no sítio dele, o Paulinho, por exemplo. Paulinho teve que fugir do país, vive como um fugido hoje, porque tem condenação, cara. Um cara de bem, um cara empresário, que tem família, que tem filhos, que casado, ou seja, teve que fugir porque não consegue, ele tá tentando aí uma anistia. Ou seja, cara, é muito difícil. Então você vê isso e fala assim, cara, manifestação na Praça da Liberdade. Ah, sei não, cara. Sei não, depois esses caras inventam qualquer coisa aí. Eles fizeram isso, eu não vou nesse negócio não, inventa qualquer coisa, cai sobre mim aí. Então você fica coagido, mas não é essa a opção. Deus não nos deu espírito de covardia. Ou seja, cara, não quer saber se vai perder membro. O membro não é meu, a ovelha é minha. Eu tenho que tentar esclarecer para a igreja a importância da boa política. Eu não sou dono de ninguém, a não ser que você quer uma gangue. Eu não tô querendo uma gangue, todo mundo vai me exaltar. Eu quero pregar o evangelho verdadeiro, tentar ter compaixão o máximo que eu puder, ter diálogo mesmo. Eu tava conversando com a minha irmã, que é mais tendenciosa à esquerda. Quando a pessoa não se revela o que é, você já sabe. A minha irmã é muito nova, eu falei assim, olha, você sabe o que é o aborto? Ela, não, mas é porque a mulher tem que decidir se ela quer seguir ou não. Eu falei, você sabe como é que funciona o aborto? Eu falei, me explica aí. Eu falei com ela, me explica como que tira uma criança de 12 semanas. Um feto. Ela falou, criança não feto. Eu falei, beleza, usa esse termo então, de 12 semanas. Você sabe como é que tira? Ela falou assim, olha, com remédio. Eu falei, não tem remédio pra isso não, você vai prejudicar a mãe. Você não quer a mulher viva? Eles vão pegar uma injeção, eles vão penetrar pelo órgão íntimo da mulher, vão até o coração e essa injeção é letal. Depois, você sabe como é que tira se o corpo, porque já que vai pra clínica, né, seja clandestino ou legalizado nos países que legalizaram, sabe como é que vai puxar isso aí? Ela falou, não, pinça. Como eles não estão 100% assim, formado, então vai vir primeiro, às vezes, a cabeça, um pedaço do braço. Como é que você acha? Que isso? Eu falei, você é favorável a isso? Eu falei assim, você nunca teve uma gestação, porque minha irmã nunca nem casou, né? Eu falei, você nunca teve uma gestação. Você já fez ultrassom com um mês? Quando sua esposa descobre que tá grávida, vamos fazer o primeiro ultrassom? Você já viu como é que o coração bate exatamente? Bate muito rápido. E muito, exatamente. Ali é uma vida, filha. Falei com ela assim, eu falei, você há um tempo, ela é rapinha do tacho. Meu pai teve ela, depois de ter 4 filhos igual você, teve a 5ª. Falei, sou mais velho, vai procurar saber. Porque se você souber como que é um aborto, você jamais vai defender isso aí. Agora, vamos defender os métodos anticoncepcionais. Isso. Vamos defender o preservativo, vamos defender o DIU, vamos defender a pílula do dia seguinte, que também não é abortiva. Já pesquisei sobre, não é abortiva. Vamos defender algo, saúde pública, vamos conscientizar. A única coisa que não tem como você engravidar é não fazer sexo. O resto tudo tem 0,0, se tu não der certo, doa a criança. Cara, e foi feita uma pesquisa, só para finalizar. Eles gostam da ciência. Tudo é ciência. Mas quando a ciência é favorável à vida, eles... Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, eu fui numa passeata, na verdade uma palestra que teve na GetSem, depois teve uma passeata pró-vida, você lembra? E a moça levou uma maleta de os fetos, né, de até não sei quantas semanas lá, que chegava ao máximo que eles já tentaram aprovar para tirar. E aí ela falou o seguinte, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que o psicológico da mãe, que eles falam assim, não, tem que preocupar com a mulher. Eles investigaram as mães que doaram e as mães que tiraram. As mães que doaram tiveram menos danos emocionais e psicológicos do que as que tiraram. Olha só. Em caso de abuso, tá? Tô falando de um caso extremo, que é um abuso, que já há a lei que ampara elas. Ou seja, essa moça que estava palestrando, por exemplo,
ela era um caso de abuso. Olha só. Por isso que ela tá hoje, esqueci o nome dela agora, queria muito lembrar, por isso que ela tá hoje defendendo essa causa da pró-vida. Ela é a favor da vida, então ela vai nas igrejas, ela palestra, eu tava lá na Getsemane com o Jorge Linhares, e ela palestrando a favor da vida. Ela falou assim, eu poderia ter sido interrompido e hoje eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho nas causas sociais, eu ajudo crianças que foram abandonadas, ou seja, cara, a vida ela é preciosa. Só o autor da vida pode tirar a vida. Exatamente. Só ele. Tirar não, que na verdade eu creio que ele interrompe, né? Porque tem uma eternidade, seja no céu, seja no inferno. Ele só destina pra lá. Mas é uma coisa interessante também que a gente tem que falar, né? Igual a gente, né? O Irlan aqui, a gente tá conhecendo que hoje aqui nós somos, né, na bancada aqui, 3 aqui, são 3 evangélicos e eu sou católico, né? E a gente sempre comenta muito sobre isso, a questão de você ter realmente a sua postura, você mostrar para a sociedade. Eu também fico feliz, você vê que tem muitas, muitas figuras importantes do lado do catolicismo que também tem defendido muito, o Frei Gilson, né? O Frei Gilson tem feito um trabalho. Tem feito um trabalho. Feito um trabalho maravilhoso, aí tem vários, né, vários padres também. Porque são homens que Deus levantou mesmo. Não, que eles falaram o seguinte, cara, se a gente também não falar também, se a gente também não impor também, vai ficar nisso também, né? Ou vai achar que... Porque todos nós somos cristãos. Se alguém também não... A gente defender, falar, ó, quem defende isso, cara, não é cristão. Ô, Irlan, eu queria dar uma palavrinha para você. O seguinte, parabéns pelo seu trabalho aqui na capital. Obrigado. Deus te abençoe muito. Quando a gente conhece mais as pessoas, a gente conhece, né? A gente vê o brilho, a gente vê os trabalhos feitos. Acredito que as pessoas precisam conhecer mais você. Exatamente. Conhecer você de bastidores, conhecer os seus feitos, porque você trabalha mesmo. Você tem um trabalho brilhante em Belo Horizonte. Deus te abençoe, né, nesse desafio aí nessa pré-candidatura a deputado federal. É outra caminhada árdua. Não tenho dúvida que, se for da vontade de Deus, né, que Ele te use agora no cenário nacional, principalmente na nossa Minas Gerais. Você vai exercer um bom trabalho aqui. Os mineiros carecem de pessoas boas como você. Pessoas sérias, né? Eu digo o seguinte para você aí, que o estado de Minas Gerais precisa provar do Irlan como Belo Horizonte está provando. Então é um privilégio para Belo Horizonte, que está sendo estendido aí para o estado de Minas Gerais e o Brasil, porque o deputado federal defende muitas pautas a nível nacional. Deus abençoe. Amém. Prazer muito grande. Obrigado. Conhecer você pessoalmente, que eu conhecia de ouvir falar, e ouvir falar muito bem, né? Não só pelo pastor Douglas, mas nem só também pelo Cláudio, vereador Cláudio do Mundo Novo. O Douglas estava ansioso de vir, né? Estava ansioso. Tem que trazer esse cara, tem que contar a história dele. Eu estava dormindo. Tem que trazer o Irlan, tem que trazer. Tu vai viajar, desmarcou essa, não, mas vai dar certo. Mas graças a Deus, que deu certo. Amém. Viu, meu irmão? Deus te Obrigado. abençoe na sua caminhada aí, essa pré-candidatura, a candidatura e a eleição aí que vem pela frente. Mas bom, nós estamos finalizando nosso tempo aí, né, Douglas? Estamos quase os caminhos finais. Eu só queria, para quebrar um pouco aqui, né, pra gente sair desse tema, porque é uma guerra, né, cara? É um tema de guerra, né? Quando a gente vai pra guerra. Só queria saber um pouco mais do Irlan aqui, pra gente finalizar aqui. Música, tem alguma música que tocou a sua alma na sua conversão? Alguma música que você gosta? Tem uma Nossa música preferida. Uma música, assim, do meu passado, assim, que me tocou muito, que é uma música que fala sobre a tua palavra. Tua palavra é luz para os meus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Nossa, muito essa música, assim, sempre me tocou muito forte, hein? Muito na minha vida. Eu, com 8 para 9 anos, eu recebi uma profecia que eu seria um pregador da palavra. Isso nunca saiu do meu coração. Pra você ter uma ideia, antes de casar, eu falei com a minha esposa, falei, eu tenho um chamado ministerial. Ainda não era pastor quando casou? Não. Aí eu disse para ela, se por um acaso Deus me chamar para China, para um lugar assim, eu vou, porque eu tenho isso no meu coração, né? E ela, filha única e tal, aí ela topou, prepara, né? Aí, né? Topou. Aí Deus me chamou para essa questão política, né? Que eu também é um chamado, né? É algo que eu tenho desenvolvido com muito amor, com muito carinho, dedicação. Então, assim, faz parte do seu ministério também, né? Faz parte do meu ministério. Então, essa música é uma música que me toca bastante, sempre me tocou bastante. Antiga, né? Da década de 90, né? Domingo lá na igreja, nós tocamos um hino da harpa. Você vai lembrar muito bem. Eu falei, cara, nós sempre tocar. Eu tava orando na sexta-feira, liguei pro pastor Caio. Falei, pastor, ele é músico também. Pastor, prepara uma música assim. Sabe? Ele falou, cara, mas isso é antigo demais. Ao fim do labor dessa vida. Isso aí. Cara, porque aquilo ali fala que vai chegar pro rico, pro pobre,
pro ateu, pro preto, pro branco, o fim da vida. Aí a música fala, meu amigo, hoje tu tem uma escolha. Isso. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Você falou isso que é antiga? Pois é, eu tenho 37 anos de batizado. Meu Deus. Então, assim, eu já tenho andado, tô com 51, 37. Quem foi o pastor que batizou Irlan? Pastor Zé Marcos, da Igreja Batista do Bairro Novo das Indústrias. Tá lá Glória. até hoje. É uma É benção. mesmo? E já fiz reunião Pastor lá. Zé Marcos. Nós conseguimos, por exemplo, um ônibus lá pro Que Bairro bênção, Novo das cara, Indústrias. que As bênção. reuniões foram lá na igreja. Ele cede a igreja a Então, serviço assim, da comunidade, né? Demais. Comida preferida do Irlan Melo? Vaca atolada. Coisa boa, viu? Sério, cara? Aí eu perco o domínio próprio. Você tem que ir lá no Aras do... Aqui, você tem que ir lá no Aras do Renato. É mesmo? Ó, me Renato tem um convida que eu Aras. vou. É mesmo? Aí ele faz... Cara, ele faz de tudo. Faz galinhado. Tem, cara. Ele não chamou o João até hoje, né? Mas vai chamar. Já foi. Cara, eu já fui algumas vezes, é um Aras. Renato é multi-empresário, Vai mas lá e faz uma vaca atolada? faz de tudo. Faz de tudo um pouco. E ele gosta de cozinhar, né, Eu Renato? gosto de cozinhar. Fui lá e comi uma galinhada muito boa. São essas comidas normal, né? É. Galinhada, feijoada. Agora tem que fazer a vaca atolada. Uma Ela chama condição, ele. viu, vereador? Se for no Aras dele lá, se ele te der algum animal pra montar, não monta na mula da casa. É, a mula quase matou ele lá. Chegou aqui todo Nossa escalavrado outro dia e a mula derrubou ele. Não fala, não. Cara, quem é o pregador que é sua referência hoje? Pastor, fala assim, cara, esse cara é uma referência pra mim. Para mim, o pregador e o exemplo que eu tenho na minha vida é o meu pastor. Pastor Oh, William da Cunha Oliveira, que é o meu pastor, que me consagrou para o Que ministério. bacana. William da Cunha Oliveira? Que abençoou meu namoro, meu noivado, fez meu casamento, que apresentou meus filhos. E agora eu tô tendo a alegria de batizar os meus filhos. Né? Que é uma Eita alegria glória, hein, que é rapaz? maravilhosa. É. Né? Isso Então, é assim, promessa do para Senhor. mim, o meu exemplo de pregador, de servo de Deus, é o meu pastor, que eu Amém. amo muito. Pra finalizar aqui, com chave de ouro, né? Qual o recado que você deixa hoje pro Irlan? Mas antes disso, um hobby. Tem um hobby, né? Ah, não, tem um boa, hobby. boa. Ó, Jogador de futebol. Você falou que eu sou grande, então, pois é, eu joguei. joguei vôlei quase profissionalmente. Sério, cara? Aí, ó. Quase. Aí depois chegou uma hora que eu tinha que decidir, eu decidi pelo direito, né? E não pela educação física e continuar. Então começou a virar um hobby o vôlei. Aí eu machuquei o manguito rotador. Eu nem sabia que existia isso. Tá difícil. Achei que você era peça de carro, manguito, rotador. Então, tá difícil. Então, você machucou hoje, isso, né? Foi você também? Ele lesionou aí isso. Eu fiz a fisioterapia, melhorou, mas você fica com medo, né? É, aqui, ó. Fez cirurgia? Pois é, eu não precisei da cirurgia, mas eu fiquei com medo, sabe, de ficar forçando a barra. Então, já tem muito tempo que eu não jogo vôlei. Qual que é o seu hobby hoje? Hoje o meu hobby é ficar com a minha família, é quando possível, né? Pra raiva dos cruzeirenses. É ir assistir o jogo do Galo. Ê, galão da massa, rapaz. Lá no nosso estádio, na nossa Inclusive, o João vai jogar lá na casa do Galo Aí, amanhã. que chique, ó, Vai tá jogar vendo? lá amanhã. É show de bola. Aqui, eu visitei lá, fazer assim um parênteses rapidinho, eu visitei lá nas obras. Sabe por quê? Para buscar a acessibilidade. Eu sempre É uma das trabalhei suas na bandeiras, causa né? da pessoa com Uma das suas deficiência. bandeiras. Eu cheguei para eles e falei assim, ó, um cadeirante consegue assistir o jogo aqui? E aqui? E se ele vier de carro, como é que faz? Sabe por quê? Os mínimos detalhes. Tem um conceito que é chamado de desenho universal. Eu fiz isso lá na Catedral Cristo Rei. Fui lá e exigi isso. Por quê? Porque o conceito é o seguinte, a pessoa não é deficiente, é o ambiente que não está preparado para ela. Então você tem que ter o desenho universal para que qualquer pessoa, um cego, um surdo, um cadeirante, um idoso, uma grávida, um obeso, possa estar naquele ambiente. Boa. Porque isso, aí você pode exercitar isso. Então, por exemplo, lá no Estádio do Galo, antes de ficar pronto, fui lá e nós fizemos a visita e o estádio é totalmente acessível. Às vezes você pensa assim, Mineirão ou Independência, qual é mais acessível? Independência, vocês acreditam? Que isso, cara? Um cadeirante vai em todos os lugares lá. No Mineirão, não. No Mineirão, se você vai com uma cadeira motorizada, ou você carrega a cadeira ou você assiste o jogo. Ó. Exatamente. Aí eu fui lá e nós conseguimos mudar essa realidade. Agora a pessoa consegue carregar a cadeira e ao mesmo tempo assistir o jogo. Então, assim, isso é algo que me deixa feliz, sabe? Legal. De ter conseguido fazer algo eu vou ter que ir na arena. Eu falava que eu não ia na arena. Tem que ir, ué. Você é apaixonado, né? Mas adivinha por que eu vou ter que ir? O Frei Jus ano que vem é lá, vai ser lá. Tá vendo? Bem feito pra você. Aí. Aqui, você vai se converter. Meu irmão, assim, abrindo algo pessoal, eu tenho uma casa de acolhimento de dependentes químicos. Verdade. Meu coração, ele arde pela obra social. Eu só vim nesse mundo para servir. Eu não tenho Quase 100 acolhidos lá, né, João? Uhum.
90 acolhidos. 90 acolhidos. Estrutura. Começamos aí com 2 beliches, no maior desafio, com 10 cestas básicas, na época Vanderlei Miranda doou para nós, um homem que eu amo demais. Comecei. Assim, o ano passado, na política passada municipal, eu aventurei, falei, eu quero candidatar a vereador, eu passo naquele centro de Belo Horizonte, ele vê aqueles pessoas em situação de rua, eu falei, eu posso fazer alguma coisa para esse pessoal? Coração arde, né? Arde, eu fico imaginando, nossa, pegar, levar, quem sabe, profissional, cada um que sai da minha instituição para um emprego, alguma coisa assim, para mim é uma vitória muito grande. Né? E eu tenho um dom chamado dom de misericórdia. Eu lembro quando nós fomos fazer o nosso retiro no seminário, que eu fiz seminário presbiteriano, né? Naquela multidão de seminaristas, e foi feito um estudo para a gente descobrir qual o dom. O único que teve o dom, que tem o dom de misericórdia, sou eu. É um dom que você sofre com o sofrimento dos outros. É um dom que a pessoa talvez está ali rindo para todo mundo, mas você está chorando pela causa dele. Você está conseguindo enxergar que ali é passageiro, aquela alegria, mas que no fundo está sofrendo, que precisa. Não é 1, 2 vezes que eu pego essas pessoas, levo para dentro de casa, João tem esse negócio. Sair de madrugada. Enfim, eu gostaria até de contar com o pastor Irlan, orar por nossa causa, se for da vontade de Deus, que a gente ingresse. Talvez Deus não me quer ali, talvez quer que a gente trabalhe, continue trabalhando no anonimato, né, nos bastidores. Conta com o meu apoio. Né, com certeza, a sua comunidade terapêutica não é na cidade de Belo Horizonte. Não é. Sabe por quê? Não é. Burocracia? Não. É porque a assistência social de Belo Horizonte está há 30 anos na mão do PT. E eles não permitem. Ninguém tem alvará. Aí, ó. É por isso que a maioria está fora de Belo Horizonte. A minha Esmeraldas, um município espetacular, me acolheu muito bem há 18 anos. Tem todos os alvarás. Ele é muito bem estruturado. Muito bem estruturada. Mas quem sabe, né? A gente não vai poder caminhar junto aí. Você conta com o meu apoio, que eu puder ser útil. Hoje eu estou preso na cidade de Belo Horizonte no sentido de que eu só posso ajudar. Eu tenho emendas, né? Mas as minhas emendas são próximas, né? Somente para a cidade de Belo Horizonte. Mas quem sabe no futuro, né? Ano que vem Deus você já nos vai abençoe poder e a gente possa estar junto. Não é uma promessa, até porque nós estamos fazendo aqui esse podcast, eu sou um pré-candidato, mas Irlan, pessoa física, CPF, eu posso ajudar independentemente da política, coisa que eu faço em outras instituições. Vai lá levar uma palavra lá, ele tem um culto lá todo domingo de manhã. Vamos ver se a gente culto 10 horas da manhã, todo domingo, né? Você tem um telefone do... Tem. Claro. Se não tivesse, eu nem trazia aqui, não. Esses caras inacessíveis, a gente não anda com eles. A alegria do Douglas. Não, tem que ter, senão não é... Não, eu conheci... Eu cortei caminho, trouxe o Cláudio primeiro. E ele é benção, viu? Eu gostei do Cláudio. Comunidade terapêutica, trabalha muito nessa área. Muito bom. É isso aí. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Infelizmente, acabou esse bate-papo, que poderia ficar muitas horas, né? Verdade. Mas Conexão Reino trouxe mais uma vez um convidado especial. Eu quero agradecer toda a bancada aqui por esse bate-papo muito produtivo. Quero agradecer o Irlan, seu assessor também, que veio aqui com muito prestígio. Eu agradeço todo mundo aí. Curte. Você tem que compartilhar esse canal aí pro máximo que você puder, pra sua igreja, aí no grupo da sua família. Deixe um comentário do que você achou dessa entrevista. Se você quiser deixar uma pergunta também pro Irlan, pode deixar que nós vamos repassar para ele. Que Deus te abençoe. Até a próxima e conectados. Valeu, gente. Valeu, Deus abençoe. Valeu. Valeu.